Bom dia, turminha do terceiro ano. Eu sou a professora Lília, já me apresentei para vocês anteriormente. Nós vamos trabalhar biologia. E essa aula de hoje é revisão sobre as características, os fatores da primeira lei de Mendel. Então, quando a gente vai falar em genética, a gente precisa ter em mente alguns fatores que estão relacionados à genética, às características hereditárias. Então, quando a gente fala em característica hereditária, eu quero que vocês pensem sobre isso. O que seriam essas características hereditárias? São todas as características que o indivíduo possui e que ele herdou geneticamente dos seus progenitores, ou seja, dos seus pais. Como que a gente gera essas características? A gente sabe que tudo inicia lá na concepção, lá no momento da fecundação, onde o espermatozoide, que tem 23 cromossomos no seu núcleo, fecunda o óvulo, que também tem 23 cromossomos no seu núcleo, e forma uma célula zigoto com o dobro de cromossomos. Somou 23 do pai, 23 da mãe, formou-se uma célula com 46 cromossomos. Então, gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. São as células que se fecundam e aí formam o zigoto. A célula presente no nosso corpo, que forma o nosso corpo, é a célula eucariótica. É aquela que tem núcleo organizado, que tem a carioteca que separa o núcleo do citoplasma. Então, a célula que nós vamos mencionar é a célula eucariótica. Então, o espermatozoide é uma célula eucariótica, o óvulo é uma célula eucariótica também, e forma o zigoto, que é uma célula também eucariótica. Então, é muito importante a gente compreender de onde nós viemos, onde estão presentes essas características hereditárias, para a gente começar a falar em genética, começar a mencionar a primeira lei de Mendel, certo? Então, eu falei para vocês que as características hereditárias estão presentes nos cromossomos, e os cromossomos estão no núcleo. Cromossomos são estruturas presentes nos núcleos que carregam essas características, que carregam esses fatores. Esses fatores, essas características, nós chamamos de genes, certo? Então, para uma característica manifestar em nós, é preciso ter um par de gene. Um gene presente no cromossomo que veio do pai e um gene presente no cromossomo que veio da mãe. Eu fiz uns esquemas aqui no caderno, eu ainda não tenho um quadro, mas eu vou estar providenciando. Eu espero que fica fácil para vocês observarem aqui esses esquemas. Eu vou tentar organizar para mostrar melhor para vocês aqui, certo? Eu vou tentar organizar aqui. Acho que vai dar certo. Então, olha só. Célula eucariótica, aqui está o núcleo. É eucariótica porque aqui dentro é o núcleo. Aqui fora é o citoplasma. Então, é separado o núcleo do citoplasma. O que separa é uma membrana chamada carioteca. Essa célula é eucariótica. Os cromossomos estão presentes no núcleo dessas células. Na espécie humana, os cromossomos, eles são 23 cromossomos que está presente no núcleo do espermatozoide e 23 cromossomos presentes no núcleo do óvulo. Ah, mas por que 23? Gameta é N, é haploide, tem a metade de cromossomo de uma célula diploide. Então, quando ocorre fecundação, que forma o zigoto, olha, aí somou 23 cromossomos do óvulo, mais 23 cromossomos do espermatozoide, formam um zigoto, que agora vai ter quantos cromossomos? 46. Isso na espécie humana. Cada espécie tem um número de cromossomos.
a espécie humana. Então, esse zigoto, que é uma célula eucariótica, passa a ter 46 cromossomos, certo? E aqui, para vocês compreenderem, os cromossomos são estruturas que estão presentes no núcleo, e ela é cheio de segmentos. Eu fiz uns tracinhos aqui. Cada partezinha desse cromossomo, cada pedacinho é um gene. Então, uma característica para se manifestar, cor do olho, cor da pele, estatura, cor do cabelo. Então, cada característica que se manifesta em nós foi por ação de um gene que veio do pai, que estava lá no espermatozoide do pai, e um gene presente no espermatozoide que estava lá no óvulo da mãe. Então, no momento da fecundação, esses genes, eles se combinam e formou o zigoto. Então, esse zigoto aqui é que vai dar origem a nós, indivíduos. Ok? Até aqui ficou claro? Então, nosso zigoto que nos origina, a célula que nos origina, a precursora, tem 46 cromossomos. Mas os gametas, óvulo, espermatozoide tem 23. Quando soma, forma 46. Para diminuir, aí quando vai formar os gametas novamente, óvulo e espermatozoide, é o processo chamado meiose. Quem quiser estudar, quiser aprofundar, quiser fazer uma revisão sobre meiose, para compreender como se formam esses gametas. Então, bem, agora a gente vai entrar na primeira lei de Mendel. Então, a gente já sabe que as nossas características hereditárias nós herdamos dos nossos pais, através dos genes presentes nos cromossomos que estão presentes no núcleo. Tudo bem até aqui? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só tirar essa dúvida no privado, ok? Dando continuidade, então, quando a gente fala em primeira lei de Mendel, quero que vocês busquem aí na memória de vocês, porque eu acredito que já estudaram isso, apenas uma revisão, uma retomada para a gente continuar. Quando a gente fala em primeira lei de Mendel, genética, a gente remete ao pai da genética, o Mendel ficou conhecido como o pai da genética. Eu acho interessante a gente tratar, conhecer a biografia de Mendel, para ficar claro, para ficar esclarecido, para a gente compreender um pouco mais a primeira lei. Então, Mendel, ele é um austríaco, ele nasceu no século XIX e, como muitas pessoas, ele teve dificuldades financeiras para estudar, mas ele gostava. Então, é que ele dedicou a vida dele aos estudos. Então, ele estudou matemática, mas ele gostava mesmo, era de ciências naturais. E aí, ele foi morar num mosteiro, e no pouco tempo que ele tinha, ele usou os jardins do mosteiro para fazer os seus estudos. E ele utilizou a ervilha para realizar os estudos e os experimentos dele. Para vocês perceberem que interessante e ao mesmo tempo triste, que o Mendel, ele fez as pesquisas, publicou o seu trabalho, mas não teve reconhecimento. Ele morreu em 1984, sem o trabalho dele ter sido reconhecido cientificamente. Só em 1900 que 3 pesquisadores voltaram a se interessar por genética e aí passaram a estudar publicação de Mendel. Então, Mendel morreu sem saber que o trabalho dele deu grandes frutos. Ele não colheu os frutos desse estudo que ele fez. Então, ele usou ervilha, e não foi por acaso que ele usou ervilha, não.
Até tem uma atividade aqui que eu vou deixar para vocês, que vai estar falando sobre isso. Então, ervilha. Ervilha é de fácil cultivo, o ciclo reprodutivo dela é curto, então ele observa as sementes com um tempo curto, é mais fácil para ele. Ele conseguia visualizar as estruturas da ervilha, as flores, o grão de pólen, as estruturas reprodutivas sem o auxílio do microscópio. Então isso facilitou bastante. A ervilha é uma planta hermafrodita, ou seja, uma única planta tem a parte feminina e a parte masculina. E isso facilita a autofecundação. Então o grão de pólen, que é o gameta masculino, cai com facilidade na parte feminina e aí fecunda, acontece a fecundação, isso facilita o estudo dela. Então, esses os motivos do Mendel ter utilizado a ervilha, ok? Eu vou dar um pause aqui nesse vídeo, vou gravar outro para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo para vocês, certo? Até daqui a pouco.